Espiritismo, do Espírito Casimiro Cunha, pela psicografia de Chico Xavier, do livro Parnaso de Além-Túmulo. Espiritismo é uma luz gloriosa, divina e forte, que clareia toda a vida e ilumina além da morte. É uma fonte generosa, de compreensão compassiva, derramando em toda parte o conforto da água viva. É o templo da caridade, em que a virtude oficia e onde a bênção da bondade é flor de eterna alegria. É a árvore verde e farta nos caminhos da esperança, toda aberta em flor e fruto de verdade e de bonança. É a claridade bendita do bem que aniquila o mal. É o chamamento sublime da vida espiritual. Se buscas o Espiritismo, norteia-te em sua luz. O Espiritismo é uma escola e o mestre amado é Jesus. Meus queridos amigos, boa noite. As pessoas costumam dormir durante a palestra, mas o boa noite foi tão fraco que eu acho que já tem gente dormindo antes da palestra começar. Meus amigos, boa noite. Pronto, agora já podem dormir tranquilamente. Não podia era antes da palestra, durante a palestra pode, não tem problema. Nós agradecemos, o convite do nosso querido Márcio, todo o acolhimento aqui da casa, a sua esposa Rosânia, o Alexandre aqui, sobretudo aos companheiros que estão nos hospedando lá em Londrina, o André, a Glória e também a Raquel, a Angélica, que está viajando e que foi responsável pelo nosso convite também, junto com o Márcio, e agradecer a presença da Maria Aparecida, presidente da União Regional Espírita, aqui conosco, prestigiando o evento aqui, o Mês Espírita de Apucarana. O Alexandre falou tanta coisa que aumentou a responsabilidade. Eu fiquei agora preocupado. Bom, e hoje a gente vai fazer um tema que nós já fizemos antes, numa abordagem diferente. Então, a gente vai trazer hoje uma abordagem mais ampla, vai ser uma abordagem mais introdutória, para a gente ter uma noção do que são os vários tipos de desequilíbrios mentais, o que são formas de pensamento, que André Luiz nos fala no livro Nos Domínios da Mediunidade, e vamos ver também a abordagem de Ernesto Bozano, vamos verificar os poderes da mente, como nos fala Sueli Caldas Schubert, e foi justamente numa apresentação preparada pela Sueli que nós vamos utilizar para o nosso estudo hoje. É claro que a gente vai ter outros recursos também, inclusive a mensagem de André Luiz, que é bem interessante para todos nós. Bom, a gente vai ter um intervalozinho de 10 minutos, vocês esticarem as pernas, tomarem água, darem uma olhada na livraria, e no final a gente vai ter um lanche. Olha que maravilha. Então, aquele que perseverar até o fim será salvo da fome, da fome, pelo menos da fome. Então, estarão bem-vindos, A gente vai falar então cerca de mais ou menos 1 hora e faz um intervalozinho, depois a gente volta para uns 20 minutos, porque os espíritos querem também que a gente aborde uma questão que tem preocupado muitos companheiros, que é o medo de ir para o umbral. Vocês têm medo de ir para o umbral ou não? Ou é porque já estão conformados que vão? Bom, aquele que ficar até o finalzinho, a gente vai poder abordar essa questão e mais alguns outros itens, tá certo? A gente vai tirar o medo de ir para o umbral, quem tinha. Então, a gente vai começar com algumas premissas básicas. Transtornos mentais são efeitos e não as causas. A causa está no espírito. A chave para a compreensão está na reencarnação, na lei de causa e efeito também. Transtornos mentais expressam os conteúdos dos depósitos de vidas pregressas. É imprescindível que venham à tona. Eles têm que vir à tona. Ao irromperem, expressam a necessária catarse, que a gente colocar realmente para fora aqueles conteúdos. Esvaziamento das energias deletérias, a explosão do mundo interior para a reconstrução futura. Fragmenta-se a unidade psíquica, refletindo a doença da alma. Então, nós vamos ter transtornos mentais, psiquiátricos, mas nós sabemos que a gênese se encontra no espírito imortal. Nós vamos tratar o efeito. Está com a depressão?
está com transtorno de ansiedade generalizada, está com transtorno obsessivo compulsivo, vamos usar a medicação. Vamos combater o efeito até que a gente consiga tratar também a causa. E o Espiritismo não se limita aos efeitos, ele vai remontar a essas causas, nós vamos ver que são essas desarmonias que trazemos desta ou de vidas passadas, né? Então, definindo os transtornos mentais. As doenças mentais caracterizam por um número grande de perturbações do humor, da consciência, da memória, da percepção, da inteligência, na forma e processo do pensamento e outras. No transtorno mental ocorre uma irrupção anormal da atividade regular do inconsciente para a consciência, perturbando o ajustamento do indivíduo ao meio. Então, às vezes, o que chamam, não é, os psicanalistas de inconsciente, e não consegue definir, ninguém sabe onde é que está o inconsciente, nós sabemos e identificamos como sendo realmente aqueles porões do nosso perispírito, onde estão armazenadas as memórias, os registros de nossas vidas anteriores, né? Das nossas emoções e problemas. Então, transtornos mentais. Bom, a gente não vai falar sobre todos esses transtornos mentais. A gente apenas vai passar aqui rapidamente um conceito, para vocês terem uma ideia do tipo de transtorno, e a gente pode desenvolver isso depois num seminário, né, de várias horas de duração. Felizmente, a gente já tem alguns gravados em DVDs, em CDs de MP3. Vocês podem também acompanhar pela TV do Conselho Espírita Internacional, a tvci.com. Né? E a gente então vai verificar que nós temos, por exemplo, os transtornos da ansiedade. Temos o transtorno obsessivo-compulsivo, chamado TOC, o transtorno de pânico, a agorafobia, não é? Que é o medo de multidões, tem o transtorno do estresse pós-traumático, não é? Depois das guerras, de algum trauma muito grande, a pessoa pode ficar com sequelas, transtornos dissociativos, né? Da personalização, da personalidade múltipla, então aí a gente vai incluir várias questões, não é? Transtornos do humor, unipolar, que é a depressão bipolar, que hoje os médicos já identificam como sendo mais comum do que somente a depressão unipolar. Pessoas que às vezes ficavam somente irritadas, angustiadas, estressadas e de vez em quando deprimidas, às vezes têm um transtorno afetivo bipolar. Apenas ela não tem a mania, a euforia, mas elas também, não é, são diagnosticadas hoje como transtorno afetivo bipolar. E as psicoses, não é? Que nós temos várias, inclusive a depressão pós-parto, psicoses pós-parto também, a esquizofrenia, não é? E vários tipos de outras psicopatias, de doenças realmente dessa questão. Ansiedade, Nazareno. Bom, nós temos a ansiedade normal e a neurótica. A normal, ela não é desproporcional à ameaça objetiva, não envolve repressão ou conflitos, não requer mecanismos neuróticos de defesa. Pode ser enfrentada construtivamente. E a neurótica é quando é uma reação desproporcional ao perigo. Envolve repressão e outras formas de conflito. É controlada mediante inibições e vários outros mecanismos de defesa. Bom, sobre a ansiedade a gente vai falar rapidamente, apesar de a gente ter esse material bem estudado nessas palestras já gravadas, como nós falamos. Então vejam que a pessoa ansiosa, ela fica muito estressada, sofre muito. Nós estamos hoje acumulando muitas coisas para fazer, não é? A vida moderna tem muitas atividades, a televisão, a TV por assinatura, os telejornais, as revistas, os jornais, a internet, o Facebook e tantas outras coisas tomando o nosso tempo, né? Os tablets, os celulares. E a gente hoje tem pouquíssimo tempo. E curioso que no sermão profético Jesus diz que no final dos tempos muitos estarão distraídos. E a gente pensa que distraído é porque aquela pessoa estabanada, né, que derruba a água, enfim, como eu de vez em quando faço. Mas não, distraído é quem não está ocupado com as coisas verdadeiramente importantes, com as coisas espirituais. Estamos preocupados tão somente com a matéria. Então a ansiedade é algo que nos faz mal, tanto que a Organização Mundial de Saúde vai dizer que a maior causa de doenças não é a bebida, não é o sedentarismo, não é a alimentação. A maior causa de doenças é o estresse e a ansiedade. Porque o estresse e a ansiedade abalam o nosso sistema imunológico, não é? Facilitando, não é, o ataque dos germes. Então a gente vai, não é, deixar o corpo muito mais frágil também e desarmonizar
inclusive o nosso psiquismo e o nosso corpo espiritual, como nós vamos ver aqui nos slides, nas citações dos Espíritos. Então a gente tem que lembrar de Jesus, que é o nosso modelo e guia, o Espírito mais perfeito, né, que Deus apresentou à Terra, e a gente vai ver que Jesus estava sempre sereno, tranquilo. A gente não vê Jesus correndo, ele não tinha nem carro. E naquele tempo tinha carruagens, tinha bigas, quadrigas, né? E ele andava tranquilo. Uma equipe, 12 homens atrapalhadinhos, ele tranquilo. Né? Ele sempre sereno. Só tinha 3 anos para deixar uma mensagem que iria transformar o planeta, dividir a história, e ele estava tranquilo. E ele, inclusive, tinha limites. Veja que quando a mulher cirofenícia pede para que ele cure a sua filha, ele vai dizer: mulher, eu não vim senão para as ovelhas desgarradas de Israel. Ou seja, eu vim só para o povo de Israel. Quem vai pregar para os gentios é Paulo, não sou eu, não. É Tiago. E aí, ele diz: olha, minha missão é essa. Tinha limites. E aí ele vai completar: não é lícito que eu tire o pão da mesa dos filhos para dar aos cachorrinhos. Mas aí ela vai dizer: mas Senhor, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Ele vai dizer: mulher, grande é a tua fé, seja feito conforme tu crês. Então, vejam que até Jesus tinha limite, mas tem gente que quer ser mais do que Jesus, fazer mais do que ele. O governador de nosso lar, diz o livro, né, psicografado por Chico Xavier, do Espírito André Luiz, jamais tirou férias, jamais descansa. É um espírito tão elevado que não precisa nem descansar. Mas tem trabalhador espírita que acha que é melhor do que o governador de nosso lar. Exageram, não é? Então a gente tem que lembrar que o jugo é suave, o fardo é leve, que a gente tem que trabalhar com harmonia, com simplicidade, com serenidade. Chico Xavier produziu tanto, meus amigos, e Chico era extremamente sereno, calmo. E a sua maior característica não era a ansiedade, não. A sua maior característica era a alegria de viver. E a humildade também, não é? Então vejam como a gente sofre por causa do estresse hoje. Então a gente precisa combater. A gente vai ver aqui algumas dicas de combater o estresse. Ansiedade, segundo Joana de Ângeles: ansiedade e o medo desestruturam o edifício celular, dando margem a distonias completas ou complexas. A vida mental responde pelas atitudes comportamentais, expressando-se em forma de saúde ou doença, conforme o teor vibratório de que se reveste. O bombardeio, né, desses petardos, esses pensamentos contínuos, portadores de alta carga destrutiva, agindo sobre os tecidos sutis da alma, desarticula as engrenagens do perispírito, do nosso corpo espiritual, que reflete no corpo e na emoção as enfermidades de etiologia, né, de classificação difícil de ser detectada pelos métodos comuns. Olha aí, né, como a ansiedade nos faz mal. E acumulando cargas deletérias, desconjuntam-se os delicados tecidos sustentados pela energia, ocasionando-nos os desastres no campo da harmonia propiciadora de distúrbios variados e contaminações compreensíveis. A ação imunológica do organismo desaparece sob a contínua descarga das forças perniciosas, abrindo espaço para as calamidades físicas e psicológicas. Então veja que a gente alimentar, não é? Quase 24 horas por dia, aquele pensamento de estresse, de ansiedade, de informação, de rebeldia, de revolta, de desmotivação, não é? De desilusão, de tristeza, é como se a gente estivesse rezando ao contrário. A gente ora 1 ou 2 minutos antes de dormir, às vezes já quase capotando de sono, não é? E passa quase o dia inteiro pensando coisas negativas, repetindo, como se fosse um processo hipnótico obsessivo. É uma auto-obsessão. É como rezar. E já está comprovada a eficácia da prece. Pacientes que recebem orações, mesmo que não saibam, recuperam-se mais rápido do que aqueles que não recebem prece. Isso está comprovado estatisticamente. Se eles orarem, tanto melhor. Se os médicos orarem, tanto melhor ainda. Se o médico tiver fé no remédio, até a fé do médico no remédio se reflete no paciente. Olha como a fé e como a prece tem muita força. Uma vez uma senhora foi visitar Chico. Ele estava muito enfermo e ela foi até o quarto dele onde ele se encontrava, e lá no hospital havia um crucifixo preso à parede.
E ela, médio vidente, percebeu que o crucifixo estava iluminado. Uma luz verde suave lhe trazia uma indizível sensação de bem-estar. E ela perguntou: Chico, por que o crucifixo está iluminado? E Chico disse: Emmanuel está nos informando que ele está assim porque antes de você vieram várias pessoas que oraram em meu benefício. E quando viram o crucifixo, fortaleceram as suas orações e ele está impregnado de energias balsamizantes. Então a prece funciona. O problema é que a gente pede na prece coisas materiais, não é? A gente pede na prece o quê? É para ganhar na Mega Sena, não é? É para arrumar um marido bom, é para arrumar uma sogra boa, uma nora, né? Um genro. A gente pede dinheiro, pede carro, pede tudo que é bobagem, entre aspas, né? E como é que é isso, Nazareno? Jesus não falou que tudo que pedires na prece, com fervor, com sinceridade, em nome de Jesus, seria atendido? Eu vi pedindo para ganhar na Mega Sena e nem no jogo do bicho eu ganho. E eu já prometi dar metade para os pobres. Quem é que não fez esse acordo aqui com Deus, não é? E por que a gente não ganha? Bom, primeiro seria contradizer a lei do trabalho, que é uma lei divina, e às vezes a riqueza poderia ser a nossa prova muito difícil, porque ela exacerba o nosso orgulho e o nosso egoísmo. E Deus nos dá o que tem de melhor para nós espiritualmente. Por exemplo, se a gente perguntar para uma criança de 4 anos de idade, e dizer assim: olha, você tem direito a 3 desejos, meu filho, pode pedir o que quiser, para você ser feliz, peça o que você quiser. O que eles vão pedir? Ah, mamãe, nunca mais eu quero comer sopa nem verdura, eu quero comer só chocolate e chiclete. Vocês vão deixar? Não, meu filho, você precisa se alimentar bem, né? Porque os nossos pedidos são infantis, fazendo a comparação. Segundo pedido: ah, mamãe, nunca mais eu quero ter que fazer dever de casa, ir para a escola e nem quero mais tomar banho. Lá no Ceará não tem esse problema não, de tomar banho, o pessoal gosta de tomar banho. Vocês vão deixar? Não, a gente sabe que é o melhor para eles. Terceiro desejo, meu filho, esse não vale. Ah, mamãe, nunca mais eu quero tomar injeção, vacina, não é? Não quero mais ir para o médico. E vocês vão dizer o quê? Não, meu filho, esses pedidos a gente não pode atender. Então, do mesmo modo, nós pedimos bobagens, quando nós deveríamos pedir o quê? Força de vontade, não é? Apoio dos bons espíritos, inspiração, não é? Coragem para combater as nossas próprias imperfeições, humildade. A gente nunca pede essas coisas, né? Humildade, caridade, benevolência. A gente não pede essas coisas, a gente só pede coisas materiais normalmente. Então, Jesus nos diz: qual é o pai que o filho pedindo um pão lhe dará uma pedra? Que o filho pedindo um peixe lhe dará uma serpente? Se vós, que sois maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai Celestial não saberá dar boas coisas aos seus filhos. Então, Jesus pede para a gente confiar na providência divina, mas a providência divina vai dar o que é melhor para o nosso espírito. E às vezes, o melhor para o nosso espírito é aquele marido complicado, aquela sogra difícil. Por que vocês sorriram quando eu falei sogra? Olha, minha sogra é maravilhosa, sério, ela é daqui de Santa Catarina, meu sogro do Paraná. E a sogra da minha esposa, então, a minha mãe, não é? Esta é fantástica. Vejam, não é? Então a gente fica... E Asli era, na verdade, a pessoa mais indicada para a gente desenvolver o amor, o perdão, a resignação e assim por diante, não é? Então vejam... E espírita não tem problema, não é? A gente não tem problema, a gente tem desafios evolutivos, que é muito mais chique, não é? Então a gente, olha, eu estou lá em casa com aquele marido, estou com um desafio evolutivo lá em casa. Aquele marido que não vale nada. Eu sou que nem Alcione, que vim da constelação de Sírios para ajudar esse pobre coitado aqui, né? Não vai ficar se colocando de vítima, não. Vamos, não é? Ver com outros olhos, ver com os olhos realmente do desafio evolutivo, que é porque eles é que nos ajudam a crescer, a nos fortalecer. São nossos personal trainers, como os obsessores também são. São nossos personal trainers espirituais para que a gente se fortaleça, né? Então, nada de preocupação com isso. Vamos lá, avançando. Olha aqui o que os espíritos dizem: câncer, alergias e infecções na esfera física, neuroses, esquizofrenias e psicoses na faixa psíquica têm a sua gênese no comportamento mental e nos seus efeitos morais. A consciência atormentada pelo remorso ou estigmatizada pelos erros sofre de ansiedade muitas vezes. Está no livro Otimismo, de Joana de Ângeles, né? Então, até o câncer
já está, e outras doenças, né, está associado a mágoas, a depressão também, não é? A pessoa ter uma depressão durante muito tempo, alimentar uma mágoa durante muitos anos, ela está provocando doenças no seu corpo físico. Claro que nós vamos ter pessoas muito sadias, que têm muitos problemas, mas mais cedo ou mais tarde eles vão eclodir quando a pessoa está preparada para a necessária reparação e mudança. Eu tenho uma pessoa na minha família que teve um câncer de seio. E quando ela foi conversar com o médico lhe perguntou: que grande mágoa, que grande tristeza, que grande estresse você teve mais ou menos há uns 10 anos atrás. Aí ela lembrou do seu filho que nasceu com hidrocefalia, e foi um sofrimento muito grande, 5 cirurgias, somente quando ela procurou um médium de efeitos físicos, e ela não é espírita, e conseguiu então, por fim, que a válvula funcionasse, e a operação foi bem sucedida. Mas ela ficou tão revoltada com Deus, por aquele sofrimento, que ela não entendia como é que Deus permitia isso. Então vejam, e ali mais tarde vai se manifestar como um câncer de seio. Né? Várias questões mentais, então vejam o poder da nossa mente. Transtorno obsessivo compulsivo, TOC, não é? Uma obsessão e compulsão recorrentes, a pessoa quer reduzir a ansiedade e o medo que a ideia, o sentimento lhe provoca, então fica repetindo coisas, não é? Uns rituais obsessivos, como pavor de contaminação, né? A pessoa que tem medo de se contaminar com coisas sujas, micróbios, vive lavando as mãos. Exigência na arrumação dos objetos da casa. Às vezes a pessoa fica sofrendo muito porque a casa está desarrumada, que aquilo não está bem ajustado, não está simétrico. Pavor de pensamentos sobre sexo, pensamentos não comuns, impulsos agressivos, dúvidas sobre assuntos desnecessários, fica se questionando de muita coisa. Então, o ato compulsivo de conferir, medir, lavar, guardar, contar, evitar isso ou aquilo. Vejam transtornos obsessivos como fosse uma ideia repetitiva na mente da pessoa. Na visão espírita, está no livro de Jorge André, Lastro Espiritual nos Fatos Científicos, acho que é um artigo, reflete a presença acentuada de cargas de energias desequilibradas, encravadas no espírito ou zona do inconsciente. Quando esses blocos de energia em escoamento atingem a zona consciente, podem mostrar-se de modo variado, sob a forma de objetivações compulsivas. São indivíduos que têm necessidade de realizar certas obrigações, entre aspas, visando vencer a intensa ansiedade. Na conjuntura psicológica, esses atos representam a drenagem de energias, não é? Nós vamos lembrar também de André Luiz, no livro Entre a Terra e o Céu, dizendo que o corpo físico ele funciona como um filtro, como uma esponja, como um carvão milagroso que vai absorvendo as imperfeições que nós trazemos no corpo espiritual, no perispírito. E aí o corpo manifesta, não é? Drenando, expulsando aquelas questões que nós trazemos, e às vezes de maneira sutil, suave, a gente se incomoda, mas poderiam vir de outras maneiras muito mais dolorosas, não é? Às vezes é uma depressãozinha leve, para um passado muito complicado, e a gente reclama às vezes da depressão, quando é uma coisa tratável, que tem medicação, que tem a psicoterapia, que tem o tratamento espiritual, tudo para nos ajudar, e a gente pode também enfrentar todas essas questões. Transtorno de estresse pós-traumático, né? Aquele provocado por catástrofes naturais, pessoas vítimas de atos violentos, né? E ela fica reexperienciando o trauma através de sonhos, às vezes do pensamentos em vigília, acordada mesmo, experimentando um torpor emocional, uma instabilidade, depressão, dificuldades cognitivas, né? De conhecimento, podendo chegar a estados dissociativos e ataques de pânico. Muitas recorrem às drogas. Desenvolve-se em pessoas que experimentaram estresse físico ou emocional de tal magnitude que seria traumático para qualquer pessoa. Olha que coisa curiosa. Eu dou palestras sobre dependência química também, sobre educação antidrogas. E um expositor do Rio Grande do Sul, nosso querido Cláudio, me fugiu o nome dele agora, ele vai dizer que fizeram pesquisas e num grupo, não é, de atendimento, num hospital psiquiátrico, 70% dos internados traziam algum problema, algum transtorno mental. Era ou uma depressão, um transtorno afetivo bipolar, era uma psicose maníaco-depressiva, não? Um termo mais antigo, era também um transtorno de ansiedade generalizada, não é? Conflitos na área da sexualidade, conflitos com as questões, não é? Imaturidade psicológica, levando a pessoa a buscar a droga como um anestésico. A droga, na verdade, é o efeito
de alguma coisa que não está bem. Então, como diz Adanauer Novaes, um psicólogo da Bahia, ele vai dizer que não adianta nada nós mandarmos a pessoa para uma clínica de desintoxicação, enquanto nós não descobrimos qual é o vazio interior que aquela droga está preenchendo. E muitas vezes é um transtorno desse tipo, psicológico, mental ou psiquiátrico, que leva a pessoa a utilizar as drogas. Então, a gente ter a consciência da importância desses assuntos, né? As características desse transtorno pós-traumático: sentimento de culpa, rejeição, humilhação, prejuízo de memória e atenção, depressão, ataques de pânico, ilusões, alucinações, agressividade, dificuldade no sono, sensação de que não haverá futuro, esforço para evitar os pensamentos ou situações que relembrem o trauma, dificuldades afetivas, incapacidade de experimentar sentimentos amorosos. A pessoa se fecha porque já sofreu tanto em outros relacionamentos que já não consegue mais amar, né? Está bloqueada nos próprios sentimentos. Então, o sentimento de culpa também, vai nos dizer Manuel Filomeno de Miranda, é o plug mental, não é? Porque os espíritos obsessores se ligam a nós através de plugs, tomadas, que o Livro dos Médiuns nos diz que são as imperfeições morais. E Manuel Filomeno de Miranda acrescenta que o sentimento de culpa é a mais excelente tomada psíquica para a obsessão espiritual. Então, nada de sentimento de culpa, não é? Jesus nos fala: o trabalhador que lança a mão da charrua, que pega no arado e olha para trás, não é digno do reino de Deus. Então, a gente tem o dever de se perdoar. Nós precisaríamos de 1h20 para falar sobre esse tema. Felizmente já tem gravado, não é? Como nós comentamos com vocês. Então, tem lá a palestra Auto Perdão, Felicidade Sem Culpa, quando a gente aborda em profundidade esse tema. Mas lembrando que é fundamental, porque se a gente não se perdoa, a gente não se ama. E se a gente não se ama, a gente não está cumprindo o mandamento maior, que é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. O Espiritismo não é o condenador prometido por Jesus, não. É o consolador. E trazer alívio, consolo, orientação para todos nós que estamos precisando de orientação, de auxílio, né? Dissociação da mente ocorre quando uma área mais ou menos extensa do cérebro age desvinculada da consciência normal. Não é? Pode ser rígida ou patológica. A mente rígida ou patológica. Jaime Sevino vai dizer que a histeria é a dissociação mórbida do psiquismo. Jung fala que a neurose é uma dissociação relativa. A esquizofrenia, muito mais grave e quase sempre irreversível, é a fragmentação da personalidade. Está na psicogênese das doenças mentais, né? Essa é a opinião dos autores normais, assim, propriamente. Não são de autores espíritas, né? Apesar de Jung ter toda uma contribuição. Então, vejam a questão da dissociação na esquizofrenia. A pessoa, não é? Uma hora ela é o João aqui, o lavrador, outra hora ela é o soldado alemão, não é? Que provocou muito sofrimento, muitas dores. Então, ela às vezes fica oscilando entre, como já estivesse regredida, como se fosse uma regressão de memória já feita atualmente. Assim, ela perde a noção de quem ela é propriamente. Por isso que chama dissociativa. Ou transtorno de despersonalização. Então, a alteração da percepção de si mesmo, perda momentânea do senso da própria realidade, sentir-se distanciado do próprio corpo, sentir-se como num sonho ou de forma mecânica, e a medicina admite que isso pode ser visto como ligeira despersonalização, não patológica, e que isto ocorre com um grande número de adultos e jovens. Então, um pouquinho, né, de ficar desligado, não é? Se desconectar um pouco, não é? Viajar um pouco, não é despersonalização não, tá? O transtorno caracteriza-se como episódios recorrentes e associados ou em consequência de outras patologias. A dissociação também ocorre no transe mediúnico, né? No transe mediúnico, a gente dá oportunidade a uma outra personalidade se manifestar através do médium, seja pela psicografia, pela psicofonia, enfim, né? E o que é um médium? Então, alguns pesquisadores da doutrina, como o Guillet, vai dizer que o médium é um ser cujos elementos constitutivos, mentais, dinâmicos e materiais, são suscetíveis de descentralização momentânea, né? De como fosse realmente de uma dissociação momentânea. Jaime Servinho fala que a tendência instintiva para o transe, a capacidade de dissociação, é o traço marcante da mediunidade. Nazareno, mas todos os internados no nosso hospital psiquiátrico são médiuns? Basta a gente fazer uma desobsessão, vamos soltar o povo todo de lá? Não, pessoal. A gente sabe que tem pessoas que já renascem, não é? Trazendo essa sequela, essa consequência, e que precisam, muitas vezes, do tratamento médico para se recuperar. Às vezes é a expiação da pessoa. Kardec vai dizer que uma obsessão muito prolongada pode provocar lesões orgânicas.
Então, nem todo paciente psiquiátrico é necessariamente médium. Normalmente eles têm companhias espirituais, mas eles têm também alucinações, coisas que afloram da sua própria mente, do seu próprio inconsciente. E muitos vão passar muito tempo nessa expiação. Chico Xavier, certa vez, ele estava chorando, porque seu irmão José havia desencarnado, sua cunhada, não é? Com 2 filhinhos pequenos, ela vai ser internada no hospital psiquiátrico. José Xavier, diz Emmanuel, quando Chico pergunta por que ele morreu, porque José Xavier era o braço direito de Chico, era o presidente do Centro Espírita Luiz Gonzaga. E aí os espíritos vão dizer: Chico, o nosso querido José Xavier tinha uma expiação de passar muitos anos internado no hospital psiquiátrico. Mas como ele trabalhou aqui durante vários anos com você, ajudando, atendendo os espíritos obsessores, atendendo as pessoas que vinham solicitar uma orientação, um atendimento, dirigindo o centro espírita, nós intercedemos e os espíritos superiores concederam o privilégio dele desencarnar sem passar por essa prova. Às vezes a gente não compreende, né? E a desencarnação às vezes é uma bênção. Ele ia ficar internado, e não foi. Mas a esposa foi internada. E aí, Chico está lá chorando, e Emmanuel diz: Chico, o que houve? Emmanuel, você não vê a nossa irmã, a nossa cunhada, ela com 2 filhinhos pequenos, viúva e internada no hospital psiquiátrico? Chico, realmente é lamentável. Mas imagine que a terra é o palácio da justiça. A lei está aqui para ser cumprida ou para ser rasgada? Está aqui para ser cumprida. Então, Chico, era a expiação da nossa irmã. E eu nunca vi você chorando pelas outras 200 enfermas que lá se encontram. A dor Xavier não é diferente da dor Soares, da dor Silva. Chico enxugou as lágrimas e passou a trabalhar cada vez mais atendendo os necessitados. Vejam o que é o trabalho no bem. Então vejam que Allan Kardec jamais usou a palavra karma na codificação. Ele sempre preferiu dizer lei de causa e efeito, mostrando que o nosso karma é dinâmico. A gente pode modificar essa nossa programação. Epifânio Leite, por Chico Xavier, vai dizer que quando os bons espíritos nos encontram trabalhando no bem, eles aliviam nossos fardos, suspendem determinadas provas, nos concedem moratórias, porque nós estamos trabalhando em favor dos necessitados. Então, o trabalho no bem é o nosso caminho. O pessoal da tarde aqui, eu perguntei, não é? Então, não vale vocês perguntarem, vocês responderem. Né? Qual o meio mais eficaz de afastar os maus espíritos? Quem sabe? Livro dos Médiuns, capítulo 23. Um de cada vez, assim, para não fazer tumulto. Livro dos Médiuns, de um tal de Allan Kardec, vocês devem ter ouvido falar. O meio mais eficaz de afastar os maus espíritos. Isso é importante. Mas a gente não lê Kardec, não é? A prática do bem. Porque através da prática do bem, nós atraímos a presença dos espíritos superiores. E a presença deles é que é capaz de afastar os maus espíritos. Então, é a importância da caridade, do trabalho de autoconhecimento, da gente se espiritualizar, da gente conhecer a doutrina espírita, da gente divulgar, que é uma grande caridade, é a própria divulgação. Que caridade maior do que a gente, em vez de levar somente o pão e a pessoa depois estar com fome, a gente levar o alimento espiritual, que vai resolver, né, tantos problemas daquela pessoa, dando, como os nossos irmãos budistas dizem que existem 5 tipos de caridade, 5 tipos de compaixão, e eles classificam por cores, e a mais extraordinária delas, a compaixão branca, é você levar a mensagem, a certeza da imortalidade da alma, da fé no futuro, da esperança. Que coisa linda, não é? E a gente tem na doutrina espírita também essa oportunidade. Veja aqui que Paulo fala a Barnabé, né? Ele fala: Barnabé, poderíamos atender a muitos doentes, ofertar um leito de repouso aos mais infelizes, mas sempre houve e haverá corpos enfermos e cansados na terra. Na tarefa cristã, semelhante esforço não poderá ser esquecido, mas a iluminação do Espírito deve estar em primeiro lugar. Se o homem trouxesse o Cristo no íntimo, o quadro das necessidades seria completamente modificado.
Então vejam aí a importância, né? Está no livro Paulo Estevão, Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Então, meus amigos, a gente vai saber, então, que existem lá médiuns, sim, muitos. Eu conheço palestrantes espíritas, escritores espíritas que ficaram 10 anos internados em um hospital psiquiátrico, porque eram médiuns e não sabiam. Então, o Espiritismo veio trazer também dignidade à mediunidade, educar, orientar, e a gente deixando tantos irmãos sofrerem, porque não conhecem a doutrina. Então, a gente poder ajudar também os irmãos nesse trabalho, na drogadição. Quantos irmãos sofrendo, não é, da dependência química? Por quê? Porque são materialistas, não acreditam, não é, em vida após a vida, não pensam na responsabilidade dos seus atos. E, como não tem outras opções, vão buscar o alívio através das drogas, a fuga psicológica, não é? Então, a gente lembrar disso tudo e lembrar do papel que cada um de nós pode fazer. E através dessa caridade, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, nos ensina Pedro, e porque muito amou, seus pecados foram perdoados, nos ensina Jesus. Então o convite do Espiritismo não é para o sofrimento. O espírita não gosta de sofrer não, pessoal, viu? Eu não gosto de sofrer não. Agora o espírita, quando sofre, ele sofre com gosto. Porque primeiro que ele sabe que Deus é justo. Se tem algum sofrimento, é um alerta, mostrando que alguma coisa precisa modificar. E ele vai transformar aquela questão, né? Vai se melhorar, sabe que ali é um convite para uma transformação. Como Francisco de Assis tem 1 ano de depressão antes de começar a sua missão, e naquela noite escura de quase 1 ano é que ele percebe a sua verdadeira missão. E deixa as baladas, as festas, para cantar o Evangelho de Jesus a todas as pessoas. Então vejam, não é? Que às vezes é um chamado para a gente também, aquela doençazinha. E a gente não vai ficar se martirizando. No livro dos Espíritos vai dizer, na questão número 1000, que somente por meio do bem se repara o mal. E a questão 770 nos fala que a melhor expiação é fazer a maior soma de bem do que mal que não seja possível. Então a gente, em vez de passar pelos problemas, a gente pode, não é, através do bem que a gente faz, modificar essa nossa programação, porque a caridade cobre uma multidão de pecados, não é? Então, a descentralização ou desdobramento é a expansão do perispírito, né? Isso aí, os médiuns, né? Os paranormais, na verdade. É uma faculdade anímica. A expansão do perispírito, não é necessário um espírito, né? Então, a gente pode... há pessoas que têm essa faculdade paranormal. O conceito de dissociação, a atividade do inconsciente ou atividade dissociada da consciência adquire uma inesperada extensão, jamais prevista pela psicologia clássica. Há uma dissociação psíquica, dinâmica e material, exteriorização de uma forma singular de energia não física capaz de produzir fenômenos de ordem física, até a psicocinesia, até o transporte de objetos através daqueles médios de efeitos físicos, não é? E os transtornos psicóticos? Esses são os mais graves. Perda do juízo da realidade, do funcionamento mental, manifestação por delírios, alucinações, confusão e prejuízo da memória, grave limitação no trato social e pessoal, incapacidade para desempenhar papéis profissionais e domésticos, fala incoerente sem que a pessoa se dê conta disso, comportamento agitado, desatento, desorientado. Entre os quadros psicóticos incluem-se a demência senil, né, da idade, ou paranoide, a psicose alcoólica, por drogas, inclusive a síndrome de abstinência, e os transtornos esquizofrênicos e delirantes, né? Olha, o consumo de drogas leva à psicose também. O Dr. Jorge André, psiquiatra espírita, vai dizer que os psicóticos, pelo bloqueio da funcionalidade mental, são doentes das estruturas básicas do eu. Grandes desvios mentais, com perda da realidade e sem capacidade de direcionamento próprio. Representa os mais severos quadros das doenças mentais, com multiplicidade sintomática, traduzindo graves e profundas lesões psíquicas. Processo obsessivo associado, diz André Luiz, desejo central. Conhecido reflexo daquele que desejam retificar ou punir, passo a alimentá-lo com excitações constantes, fortalecendo os impulsos e os quadros já existentes na imaginação e criando outros, né? Os obsessores provocando na pessoa, levando à fixação mental hipnótica. Ocorre o delírio psíquico ou obsessão. Esta não passa de um estado anormal da mente, subjugada pelo excesso das próprias criações a pressionar o campo sensorial, bastante acrescidas de influência direta ou indireta de outras mentes, desencarnadas ou não, atraídas por seu próprio reflexo. Está no livro Ação e Reação. Então vejam
como os processos, inclusive, são muito imbrincados. No livro Libertação, também de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tem um caso da Margarida. Quem aqui já leu Libertação? É pouca gente ainda, não é? Libertação vai mostrar um caso de uma depressão profunda. É uma verdadeira subjugação moral. A pessoa perde até a força de vontade. Não é só subjugação física, é também moral. E aí André Luiz vai assistir aquele quadro com Gúbio, o instrutor espiritual, e Margarida está prostrada no leito. Ela está com como se fossem algumas bolas ao redor de sua cabeça, que eram como sementes vivas, diz André Luiz, que ele denominou de ovoides. Eram espíritos que perderam transitoriamente a forma física e estavam reduzidos à forma de um ovo, do tamanho de um punho. E André vai analisar aquele quadro, vai verificar que há 2 espíritos hipnotizadores se revezando 24 horas, insuflando pensamentos de desânimo, de tristeza, de revolta, de menos-valia, para que ela cometesse o suicídio. E como é que os espíritos vão fazer? Vão atender, ajudar um dos filhos de um desses espíritos hipnotizadores, que estava internado no hospital psiquiátrico. O Gúbio ajuda esse irmão, e aí o espírito fica tão grato a Gúbio que vai começar a ajudar a desmontar todo aquele processo obsessivo. Né? Os espíritos não chegam lá e violam o livre-arbítrio das pessoas, não. Só quando é um caso excepcional. E aí eles vão, pelo trabalho no bem, né? Como Divaldo teve uma obsessão durante 40 anos, porque Deus respeita o livre-arbítrio da gente, mas respeita também dos obsessores. O Máscara de Ferro. E quando Divaldo recebe na Mansão do Caminho uma bebezinha, não é, recém-nascida, já sendo entregue, devorada pelas formigas, ele começa a chorar, o espírito. E de Divaldo: hoje você me venceu. A partir de hoje eu não posso mais prejudicar você, porque esse bebezinho que você está recebendo foi minha mãe na encarnação passada e estava numa lata de lixo. E Divaldo socorre aquele bebê. Então é essa caridade, né? A reencarnação também, que maravilha, para promover esse esquecimento do passado e acabar com esses problemas de influências espirituais, né? É realmente um grande recurso que está ao alcance de quase todos nós, nesta vida ou nas próximas. A psicose pós-parto, né? Inclusive também a depressão, ocorre por volta do 3º dia após o parto e caracteriza por delírios e depressão grave. Podem surgir pensamentos sobre a vontade de ferir o recém-nascido. A medicina não sabe explicar, né? A gente sabe às vezes o porquê. Ocorre em 1 a 2 em cada 1000 partos. Os estudos apontam para um possível conflito da mulher, gravidez não desejada e outras causas. Sintomas incluem insônia, inquietação, fadiga, crise de choro, preocupações obsessivas com o bebê e o fato de não amar. Olha aí, a reencarnação, né? Evidência de pensamentos incoerentes, ideia de ferir a si mesma ou a ambos. Podem ocorrer vozes ordenando que mate a criança. Então vejam, não é? Além também dos hormônios, porque os hormônios também, porque também tudo a gente acha que é espírito, não é, pessoal? Calma, não é assim também não. Nós somos a realidade biopsico-socioespiritual. Nós temos causas multifatoriais para os transtornos da personalidade, da depressão. E vejam que as mulheres, todos os meses, elas passam por episódio que provocam muita indignação a nós, os maridos. Não tem nada a ver com isso, não. Mas elas ficam diferentes. Até o gato percebe quando a patroa está naqueles dias, né? Ele nem se aproxima. E um dia, amiga me perguntou: Neno, você sabe o que significa TPM? Isso não é tensão pré-menstrual, não? Ela disse: não. Significa tenha pena de mim. Tal o sofrimento das coitadas nesses dias. Vejam, não é? O que é. E a questão hormonal. Você jura que ela está obsediada? Mas é só hormônio. É só hormônio, não é? No parto, as taxas de hormônio também oscilam muito, e é muito comum a depressão pré ou pós-parto, não é? E também essas outras questões. A maioria das pacientes tem um distúrbio mental subjacente, mais comumente o distúrbio bipolar. Pode ser resultante de uma síndrome cerebral orgânica, drogas, quedas de nível de hormônios. Na visão espírita, denota profundo envolvimento do passado entre a mãe e o filho.
emoções desequilibradas, sentimentos perturbadores, hoje desaguando em estados patológicos. Processo extremamente grave, emergência psiquiátrica. Este é um conflito que deixa marcas muito profundas no filho rejeitado. Só o Espiritismo explica esse doloroso conflito. Agora, é muito melhor a gente ter um obsessor desencarnado perturbando a gente, adoecendo a gente. No livro Missionários da Luz, há 5 casos de obsessão que provocam doenças físicas. Ou é melhor que ele renasça, reencarne e seja aquela criancinha linda, porque toda criança é linda, né? E a gente fica babando em cima dos bebezinhos. É muito melhor que reencarne, não é? E o esquecimento do passado. A mãe não sabe, ela tem aquela versão, aquele espírito, não sabe por quê. Mas que maravilha a gente poder receber um obsessor. Eu não quero mentor lá em casa, não, quero só os obsessores. Eu disse para minha esposa que eu queria ter 13 filhos. E ela não concordou, não, só 2, não, isso aqui. Eu disse, olha, tal, depois de muita confusão, eu disse, olha, no mínimo 4 ou eu não me caso. Acho que ela estava meio desesperada para casar, né? E aí aceitou. Porque eu lembro de Jesus fala assim, apressa-te para pagar o que deves. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele, para que ele não te coloque, não te leve ao juízo, o juiz te coloque na prisão, né? Ao ministro da Justiça, ele te coloca na prisão, porque em verdade eu vos digo que dali não saireis até que tenhais pago o último ceitil, o último centavo. Vejam que no passado, né, nossas avós, bisavós tinham 20, né, 15, 35 filhos. Aí ninguém tinha depressão, ninguém nem sabia o que era depressão, nem síndrome do pânico. Hoje o povo não quer ter filho, está aí as casas espíritas tudo lotadas de gente, não é? Então vamos ajudar a reencarnação. Nascer em um lar espírita é uma bênção que a gente não tem nem ideia, né? Se a gente não puder, adota. Se não puder adotar, ajuda, ampara na casa espírita. Como médios, vamos ser mães daqueles espíritos que chegam precisando de consolo, de esclarecimento, de ajuda. Vamos ser mães no trabalho social, na evangelização infantil. O importante é desenvolver esse amor que a gente precisa, e Deus vai encaminhar, não por acaso, aquelas pessoas que precisam para nós, para que nós, ajudando-as, conquistemos a simpatia daqueles espíritos a quem nós devemos, como foi o caso de Divaldo. Não foi por acaso que aquele bebezinho foi para a mansão do caminho, não é? Então vejam essa questão, como a reencarnação vai explicar, e vai ser a grande bênção, a grande maravilha, o grande adiantamento evolutivo para todos nós. A esquizofrenia, distúrbios no processo do pensamento, havendo desagregação e bloqueio do mesmo, dificuldade de atenção, de memória, agitação, falta de controle dos impulsos, falar demais, será que eu estou falando muito? Ou mutismo. Alucinações auditivas, voz argumentando, discutindo, palavras obscenas, alucinações visuais. Ideias delirantes, afeto embotado, né? A pessoa não consegue desenvolver o afeto, o carinho, o amor. Perda dos limites do ego, sensação de estados alterados em órgãos do seu corpo. Acredita que seus pensamentos estão sendo controlados, está sendo vigiada, está sendo perseguida. Então, tomou o remédio, para de ver, para de ouvir, para de escutar. É por isso que alguns médicos dizem, esse negócio de espiritismo, esse negócio aí, vem para cá que eu dou uma dose de Aldol, a pessoa para de ver e para de ouvir. Realmente, se for um problema psiquiátrico, sim. E se for médio também, porque qualquer pessoa que tome aquele remédio que é tão poderoso, vai ficar bloqueado nos seus sentidos. A mediunidade é também uma faculdade que vai usar os nossos órgãos. Ela exige uma predisposição orgânica. Então, por exemplo, se eu dou um hipnótico na pessoa e a pessoa dorme, como é que o espírito vai poder se comunicar? Não é porque está dormindo ou porque está hipnotizada, não é? Ou porque está sedada, que não seja portadora de uma faculdade mediúnica. Essa observação deles não é correta. Agora, se for só problema psiquiátrico, para de ver mesmo. Para de ver, para de ouvir. Né? E é uma maravilha. Vamos agradecer, porque Deus inspira os homens de ciência para trazer alívio à terra. Deus não traz anestesia, porque tem espírito, não vou tomar remédio, não. Mas como você não vai tomar remédio? Chico Xavier tomava 14 comprimidos por dia. Mas a gente é melhor do que Chico Xavier, claro, né? Olha, então se você não toma remédio, você é espírita, então quando você for fazer uma cirurgia, ou for no dentista, peça para não tomar anestesia. Porque anestesia também é remédio, não é? Então vejo que às vezes é orgulho bobo nosso, e os espíritos vão insuflar o nosso orgulho para que a gente não use, e é importante a gente tratar os efeitos, até para evitar danos no nosso psiquismo. Por exemplo, o transtorno afetivo bipolar, se a pessoa tem muitas crises, ela começa a agravar o quadro, a lesionar o seu aparelho psíquico. Então o ideal é, desde a primeira crise, já começar com a medicação. Tratou, não era uma expiação, não é muito longa, não, era só uma prova. Então, né, tratou o efeito, vamos tratar a causa, né? Mas enquanto tiver o efeito, vamos tomar a medicação.
vamos tomar a medicação. Está aí a nosso benefício, não é? Chico Xavier sempre buscou o auxílio dos nossos irmãos médicos. E o Emmanuel falou também que aquela cunhada dele estava lá sendo cuidada pelos nossos competentes irmãos médicos, não é? A visão espírita, segundo Jorge André, afetando o equilíbrio da energia espiritual que constitui o ser eterno, a consciência imprime nas engrenagens do perispírito os remorsos, os recalques e conflitos que perturbarão os centros do sistema nervoso e seus equipamentos mais delicados, mediante altas cargas de emoção descontrolada que danificam o complexo orgânico e emocional na fase das alucinações, muitas vezes reencontros com os perseguidores espirituais. Então, é um problema sério. Os temas mais comuns consistem na redução do relacionamento interpessoal, mergulho no mundo próprio de fantasias delirantes, persecutórias, de perseguição, de grandeza e alucinações auditivas. A pessoa escuta, e tem a impressão que tem alguém lá dizendo que vai matá-la. Esses delírios são considerados originários nos próprios campos psíquicos do paciente. Entretanto, pode existir possibilidade de autênticos fenômenos mediúnicos associados, causados por entidades desequilibradas. Reuniões de desobsessão evidenciam severas reações kármicas e intercâmbio obsessivo. Está em Visão Espírita das Distonias Mentais. Então vejam também essa questão. E a gente lembrar que a própria medicina já catalogou a influência dos espíritos. O fenômeno de transe. Está lá no CID-10, no Código Internacional de Doenças, versão 10, no item F44.3. Está lá estados de transe ou possessão. Possessão é por quem? Por espíritos. Então, a medicina reconhece a existência de espíritos, já começou a reconhecer. Aí ela vai dizer o seguinte, que naqueles casos de transe voluntário, dentro de um contexto religioso ou social, isso não é considerado patologia. Isso não é, ou seja, se exclui do diagnóstico, não é? Do F44.3, o transe normal, o transe dos médios equilibrados, pessoas equilibradas. Agora, aqueles que entram em transe involuntariamente, então, que tem essas alucinações, então não, isso aí é patologia mesmo. E na Associação Americana de Psiquiatria, eles têm lá o DSM deles, manual de diagnóstico também, que vai falar dos casos de alucinação. Quando são provocadas por espíritos, não são considerados estados patológicos. Reconhece também o estado de transe. Então, veja que coisa curiosa, né? Então, é as duas coisas. É a reencarnação trazendo os conteúdos que a gente precisa drenar do corpo físico, é a nossa expiação. Como tem gente que nasce cego, nasce paralítico, nasce com problemas mentais, enfim, muitas vezes é a nossa expiação, aqui é um mundo de expiação e provas. Por que o depressivo se acha melhor do que os outros? Por que ele também não pode passar por uma expiação? Às vezes é a nossa expiação. Agora, com a doutrina espírita, a gente sabe que não é uma doutrina de acomodação, não. É uma doutrina de resignação ativa, dinâmica. A gente vai trabalhar no bem, a gente vai se instruir, a gente vai se esclarecer, a gente vai procurar a presença dos bons espíritos, vamos usar a medicação, vamos procurar atividade física e vamos trabalhando no autoconhecimento, descobrindo mais formas de sermos mais felizes. E quanto maior o esforço, quanto maior a dificuldade, maior o mérito. Vamos realizar, sim, grandes obras. Quantos depressivos não foram gênios da humanidade? Aqueles músicos, compositores, poetas, escultores, dramaturgos, literatos, quase todos deprimidos, pessoal. É porque antigamente chamava de românticos. Os poetas românticos, é tudo deprimido. Então, quando vocês estiverem em depressão, você não fica mais deprimido. Você diz assim, olha, eu estou romântico. Estou numa fase assim romântica, mas ela passa, Ela passa, a gente vai e tal. Então, vê a vida com outros olhos. E vamos pedir para trabalhar no bem, para ter mais energia. Pena que eu não vou poder falar sobre depressão, que é um dos temas que a gente prefere. O Emmanuel vai dizer no livro Pensamento e Vida que a mente que se dirige a outra cria imagens para fazer-se notada e compreendida, presidindo, dispensando a palavra e da ação para insinuar-se, porquanto, ambientando a repetição, atinge o objetivo que demanda, projetando-se sobre aquela que procura influenciar. E se a mente visada sintoniza com a onda criadora lançada sobre ela, inicia-se vivo circuito de força, dentro do qual a palavra e a ação se incumbem de consolidar a correspondência em que o obsessor e o obsidiado passam a viver, agindo e reagindo um sobre o outro.
Olha aí o processo da obsessão, como é que é. Emmanuel vai dizer que ela começa como pequenas gotas d'água caindo, né? Depois um filete e depois uma torrente volumosa de influência de pensamentos que os espíritos conseguem. Porque está lá na questão 459, que os espíritos nos influenciam em nossos pensamentos e até nos nossos atos também. E 1000 vezes mais culpável daqueles que cometem o suicídio são os espíritos que os induzem a cometer. E muita gente hoje tem suicidado. Por quê? Porque não conhece a doutrina espírita. E nós podemos fazer muito mais, meus amigos. Segundo a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível, né? Está lá na questão 1009 do Livro dos Espíritos. O homem pode sempre fechar o ouvido à voz oculta que o solicita ao mal em seu foro íntimo, como pode fechá-lo à voz material de quem lhe fala. Ele o pode por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e rogando para isso a assistência dos bons espíritos. É o que Jesus nos ensina na prece sublime da oração dominical, quando nos faz dizer: não nos deixeis cair em tentação, mas nos livrai-nos do mal. Né? Então a gente sabe dessas questões. A questão 872 também fala isso. E o que é que o que é que André Luiz nos fala sobre esse assunto, pessoal, para a gente já ir para o nosso intervalo? Olha que mensagem curiosa aqui de André Luiz. Chama-se Pensar, está no livro Roteiros da Vida, psicografia de Chico Xavier. Olha como o pensamento é importante. O pensamento é a nossa capacidade criativa em ação. Em qualquer tempo, é muito importante não nos esquecermos disso. A ideia forma a condição produz o efeito cria o destino. A sua vida será sempre que você esteja mentalizando constantemente. Em razão disso, qualquer mudança real em seus caminhos virá unicamente da mudança de seus pensamentos. Não é? Por isso que Jesus diz, vigiai. Não é para vigiar o vizinho, o colega de trabalho, não, pessoal. É para vigiar os pensamentos, as emoções. E orai a fim de não cairdes em tentação, não é? Em obsessão. Imagine a sua existência como deseja deva ser, como você quer que seja a sua vida, e trabalhando nessa linha de ideias, observará que o tempo lhe trará as realizações esperadas. As leis do destino trarão de volta a você tudo aquilo que você pensa. Nessa verdade, encontramos tudo o que se relaciona conosco, tanto no que se refere ao bem quanto ao mal. Observe e verificará que você mesmo atraiu para seu campo de influência tudo o que você possui, tudo aquilo que faz parte do seu dia a dia. E agora a parte mais importante. Olha o sentimento de culpa, né? Deus é amor e não pune criatura alguma. A própria criatura que se culpa e se corrige ante os falsos conceitos que alimente com relação a Deus. Então vejam que Deus é amor e não pune criatura alguma. Divaldo nos fala: como pode a suprema inteligência do universo castigar a ignorância? Como pode a mais bela, não é, expressão do amor castigar a simplicidade? Deus não pune, Deus não castiga, Deus ama. Apenas estabeleceu leis perfeitas e nós mesmos, pelo nosso próprio pensamento, né? Como estamos vendo aqui, vamos nos condenando ou nos absolvendo. Porque onde está escrita a lei de Deus? Questão 621 do Livro dos Espíritos. Na consciência. Então a consciência em paz nos absolve e uma consciência de culpa nos condena. Então é a própria criatura que se culpa e que se corrige diante das falsas ideias que ela tem a respeito de Deus. Em nosso íntimo, a liberdade de escolher é absoluta. Depois da criação mental que nos pertence, olha, depois de pensar, é que nós conhecemos naturalmente sujeitos vinculados a ela. O bem eterno é a lei suprema. Mantenha-se no bem a tudo e a todos, e a vida se lhe converterá em fonte de bênçãos. Através dos princípios mentais que nos regem, de tudo aquilo que nós dermos aos outros, receberemos dos outros centuplicadamente, 100 vezes mais. Pensar, respostas da vida, André Luiz, por Chico Xavier. Meus amigos, então a gente vai fazer um pequeno intervalo, mas antes tem um assunto que eu não queria deixar de dizer, porque eu sei que alguns têm compromisso, vão precisar se ausentar. Vocês viram aqui que nós temos essas imperfeições morais, que são as tomadas que permitem a obsessão dos espíritos maus, não é verdade? E qual a principal causa das nossas imperfeições morais? Está lá no livro A Gênese, capítulo 3, e tem 10, de Allan Kardec. Vocês já ouviram falar desse autor, Allan Kardec? Qual é a principal causa das imperfeições morais? É um livro de teses, de hipóteses, mas muito interessante.
O orgulho é filho dele. O egoísmo é filho dele. O pessoal da tarde não vale, só o pessoal da noite. Não vai salvar nenhuma alma, não. Pessoal, Kardec não é para ser lido nunca. Kardec é para ser estudado. A gente lê tantas outras coisas e não lê a obra básica. A gente não conhece espiritismo, a gente conhece outras coisas às vezes que vem por aí. Então, lá neste livro, ele vai dizer que a principal causa das nossas imperfeições morais é o instinto de conservação, o instinto de autopreservação da espécie. Ele não vai se alongar sobre esse assunto, não é? É de 68 livros, ele desencarna em 69, mas o Espírito Samuel Lucas nos convidou, Nazareno, quais são os instintos de conservação que a gente tem? Bom, a gente tem a fome, não é? Que lá mais tarde a gente vai dar um jeito nela, e a sede também. Temos o sexo, temos o sono, temos o instinto maternal, a agressividade, temos vários instintos de conservação, mas temos um muito importante que gera quase todas as nossas imperfeições morais, que provocam o assédio dos maus espíritos. Qual é? O medo. O medo, ele é útil, ele impede que a gente cometa loucuras, mas o medo em excesso vai levar a gente para a avareza, para o egoísmo, querem ver? Nós temos muito medo, diz a psicologia, que é o segundo maior medo do ser humano, é o medo de não agradar os pais. E aí a gente vai o quê? Como eles normalmente gostam de pessoas bem-sucedidas financeiramente, aí a gente vai desenvolver o egoísmo, a avareza, a cobiça, a ganância, a ambição desmedida, por causa do medo da rejeição. O que é o ciúme? Ciúme é amor? Ciúme é medo de perder o ente querido. O que é a inveja? A inveja é fruto do medo. Porque aquela pessoa muito bonita, muito maravilhosa, ela é uma ameaça para a nossa autoestima. A gente tem medo de não ser amado, como elas são. Por exemplo, aquelas atrizes, aquelas modelos, aquelas top models de cabelos lindos, maravilhosos, olhos encantadores, sorrisos contagiantes, não é? Corpos esculturais. Elas são belas, são jovens, são ricas, são talentosas, são famosas. Elas fazem a gente achar que a gente é feinho, que a gente é baixinho, que a gente é gordinho, não é? Que o cabelo não é bom, ou está faltando. E para terminar de arrasar com a gente, elas são ainda o quê? Terrivelmente magras. É uma coisa horrorosa, não é? A gente fica com aquela inveja e tal, não é? Então, porque muita luz nos ofusca, então a gente vai usar outra arma, a maledicência. Ah, mas a fulana está usando droga, o marido dela está botando chifre nela, né? O Dival tem esse defeito, por quê? Porque fazendo diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha aí, a inveja, maledicência, né? A vaidade, o que é vaidade? É a preocupação excessiva de agradar a todos. E aí a gente vai ter o quê? Não é? O medo de desagradar alguém e vamos desenvolver a vaidade. O medo de não ser aceito, não é? De ser mais bem reconhecido. O medo das críticas, né? A omissão no bem está lá na questão 932. Por que tão comumente no mundo os maus é que predominam? Pela fraqueza dos bons. Os bons são tímidos. Os maus, ao contrário, são audaciosos e intrigantes, mas quando os bons quiserem, eles preponderarão. Então, os espíritos chamam a gente de tímido. Timidez não é virtude, não, é defeito. É muitas vezes covardia, muitas vezes omissão no bem, é conivência com o mal, porque a gente não faz nada, por isso que o mundo está assim. É por nossa culpa, não é culpa dos espíritos, não. É nossa, por causa do nosso medo, da nossa omissão. Quando a Segunda Grande Guerra Mundial está sendo anunciada, os orientadores dizem a André Luiz, na cidade de nosso lar: André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância do estudo dessa matéria. Então, a gente estudar sobre o terror, o medo, o autoconhecimento, para que a gente vença tudo isso, né? E tem várias outras coisas que não vai dar tempo a gente falar aqui, que o medo provoca, né? O orgulho também, a pessoa quer ser dona da verdade, não quer receber crítica. Então vejam que o medo está por trás de quase todas as nossas imperfeições morais. Nazareno, já estou com síndrome do pânico, tanto você falar sobre o medo. Como é que a gente faz para combater o medo, pessoal? Para a gente ir para o nosso intervalo. É pela fé. Uma fé robusta, a gente vai vencer todos os medos. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, ensina Kardec. Nazareno, compreendi perfeitamente. O problema é que minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé? Com conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará, ensina-nos Jesus. Então, conhecimento das leis que regem o universo. Quem somos nós? De onde viemos? Para onde vamos? Por que sofremos? Por que passamos por esses transtornos mentais?
que a gente encontra a resposta na doutrina espírita, e o autoconhecimento, que é o meio prático mais eficaz de o homem melhorar-se nesta vida e de resistir aos maus arrastamentos. Então, a importância do estudo da doutrina espírita. Essa casa mantém, aqui, várias casas espíritas aqui tem o estudo sistematizado, estudo das obras básicas, estudo vários tipos de estudo da mediunidade, estudo do evangelho. A gente precisa estudar nas sessões de estudo, de palestras, ocorrem verdadeiras desobsessões, ensina Divaldo Pereira Franco, no livro Conversa Fraterna. Porque ele é médium, evidente, ele vê os bons espíritos atendendo a todos nós, encarnados e desencarnados, na hora da palestra, dos seminários, quando a gente está muito mais receptivo no ambiente preparado. Então, a gente também desenvolver essa questão de estudo. Perguntaram a Chico, qual é o melhor tratamento para a obsessão espiritual? Chico disse, o primeiro e o mais importante é o estudo das obras de Allan Kardec. Então a gente vê que o conhecimento vai nos libertando, fortalecendo a fé, a gente vai ser menos ciumento, menos ansioso. O pessoal sofre de ansiedade, só pelo que vai acontecer, muitas vezes nem acontece, porque existe uma programação reencarnatória. O Livro dos Espíritos nos dá essa certeza. O livro Missionários da Luz revela em detalhes. E Jesus, há 2000 anos, já falava, não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1. Pois eu vos digo verdade, que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, ó homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, do Valmir ali também, não é? Está mais fácil até de contar, não é? Está pouquinho. Então a gente só vai passar pelas provas ou pelas expiações que serão úteis para o nosso desenvolvimento espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa felicidade, porque Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Então a gente não tem que ficar aflito. Vamos estudar, vamos fortalecer a fé e vamos, trabalhando as nossas imperfeições morais, afastar completamente esse assédio dos espíritos atrasados. Então vamos fazer um intervalo de 10 minutos, tá? De expiações, né? Então, o espírita chega assim na mesa, cheio de coisas gostosas, aí ele espia e prova. Espia o que é que tem mais ali, prova mais um pedaço. É um mundo de provas e de expiações, né? É uma brincadeira que a Sandra Borba faz, né, conosco. A expiação é com S, essa expiação, enquanto a expiação na doutrina espírita é expiação com X. É X expiação. Quem sabe o que significa expiação? Pagamento? Quase. Resgate? Quase. Segundo o dicionário, pronto, fica mais fácil. Quase. Expiação, segundo o dicionário Wise, significa cumprimento de pena. Como se a gente estivesse num presídio cumprindo uma sentença. Significa também purificação ou depuração. Veja que a gente divulga a doutrina e às vezes nem conhece nem o significado das palavras. Tudo bem que não é um presídio como o presídio brasileiro, não é? Que é uma universidade do crime. Não, é um presídio que é tão belo, é um purgatório, dizem os espíritos no livro Céu e Inferno, mas é também um templo, é um lar, é uma escola, é uma oficina, onde a gente está aqui para ser consertado. Mas é um hospital também. Mas é um presídio tão bonito que tem as praias, né, belíssimas em todo o planeta. Tem o nascer do sol, as flores, os passarinhos, o sorriso das crianças, o amor de nossas vidas, não é? Os amigos, a alegria. Não parece um presídio, realmente não parece um purgatório. Mas é. Então, quando os espíritos dizem a Kardec que é um mundo de provas, é um mundo de testes, e de expiações, está dizendo que é um mundo de purificação. E é um mundo de provas, ou seja, a gente está sendo provado aqui para mostrar o que a gente realmente aprendeu ou não lá em cima. Diz, não, agora eu já sou bonzinho, já posso ir para um mundo melhor, para uma colônia espiritual superior. Será, Nazareno, que você é bonzinho mesmo? Aí a gente esquece, não é? Quase tudo que a gente aprendeu, reencarna, e aí o espírito se mostra como ele realmente é. Aí a gente vai ver que a gente não é tão bonzinho assim, como a gente falava no mundo espiritual, não é? Vejam, então, que aqui é uma oportunidade de avaliação. E a gente está fazendo prova com gabarito do lado, não é nem prova com consulta, como o pessoal do direito faz prova com o código, não. É prova com gabarito. Está lá.
Qual é a pergunta? É para perdoar o maridão? O que é que o Evangelho diz? 70 vezes, 7 vezes. Então, já dá para tirar 10 na prova, não dá? Dá. Já tem conhecimento para tirar 10 na prova. Né? Então, vejam que a gente já tem hoje um roteiro, um caminho para se sair muito melhor desta encarnação. E esse sofrimento bem suportado, sem lamentação, sem murmúrio, porque existe o bem e o mal sofrer. Então a gente pode passar por essas provas, ter um filho esquizofrênico, ter um filho com problema da dependência química, mas se a gente souber lidar com isso muito bem, a gente vai. Com a esperança, com a fé, sabendo que aquilo é um espírito em aprendizado. Ah, Nazaré, mas está passando pela droga. Pois a droga é como se fosse um umbral aqui na Terra. E o umbral é um purgatório, é para purificar. Ali é um aprendizado muito intenso, muito doloroso. Eu não recomendo para ninguém. Mas a pessoa cresce também espiritualmente. Então a gente vai, não é, aprendendo de diversas formas. E o que é que nos faz sofrer? O que é que nos atormenta tanto, Nazareno, que a gente fica com... Não é, sofrendo com transtornos mentais? Bom, o espírito Albino Teixeira, por Chico Xavier, no livro Passos da Vida, vai dizer o que é que nós mais sofremos. E vai mostrar, não é, uma grande lição de autoconhecimento, assim, que o que mais sofremos no mundo não é a dificuldade, não são os problemas, não é? É o desânimo em superá-lo. Isso é que nos faz sofrer. Dificuldades nós temos sempre, são desafios evolutivos, né? Agora, o desânimo é que acaba com a gente. Está lá no livro Jesus no Lar, de Neio Lúcio, o trabalhador espírita muito dedicado em sua família. E os espíritos das trevas investem de todas as formas para destruí-lo. Investem com a prova da doença e ele se fortalece ainda mais. Investem com a prova da pobreza e eles ainda assim continuam cada vez mais fortes no seu amor e na sua fé. Investem com a prova da calúnia, toda a cidade fica falando mal deles e eles firmes, intrépidos na sua jornada de trabalho, até que um espírito começa a insuflar nele o pensamento do desânimo, da menos-valia, da baixa autoestima, e diz a ele: quem você pensa que é para estar falando sobre o Evangelho? Você se acha muita coisa, mas como é que você vai falar de Jesus? Você tem tantos defeitos. E aí ele vai se entregando àqueles pensamentos de desânimo. E a lição final é que toda a sua missão fica comprometida por causa do desânimo. Então a gente não pode desanimar. Não é a aprovação, não é a prova. É o desespero diante do sofrimento. Por quê? Porque a gente se revolta, a gente não sabe. E o mal que nos acontece, nos diz Chico Xavier, é o bem que a gente não reconhece a princípio. Aquilo que a gente acha que é um desastre na nossa vida, em verdade, tudo é para o nosso bem. Porque Deus só permite o mal, porque sabe que dali vai nascer um bem maior, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Não é a doença, mas é o pavor, o medo de recebê-la. Não é o parente infeliz. É a mágoa de tê-lo na equipe familiar. Então não é o marido alcoólatra que incomoda, não. Às vezes ele nem incomoda ninguém, não fica agressivo. Mas a esposa não suporta as vizinhas e a sua família dizerem que ela é casada com um alcoólatra. E por isso ela se separa dele. É porque pela mágoa, não é? Pelo orgulho ferido, a vaidade. Veja que a gente não se conhece. E o que a gente faz sofrer nem sempre é o que está externo, mas muitas vezes interno. Não é o fracasso, é a teimosia de não reconhecer os próprios erros. Não é a ingratidão, é a incapacidade de amar sem egoísmo. Então a gente ama, né? Doa-se, mas a gente quer receber em troca. Por quê? Por que a gente é melhor do que Jesus? Não é a própria pequenez, é a revolta contra a superioridade dos outros. Então não é o fato da gente não ser, não é, um espírito superior, não. Quando a gente vê alguém, a gente já fica com aquela inveja, com aquela coisa, com a riqueza, enfim. É a revolta contra a superioridade. Não é a injúria, é o orgulho ferido. Né? É a nossa mágoa por conta que nós estamos muito preocupados em agradar os outros. Não é a tentação, é a volúpia de experimentar-lhes os alvitres, né? Os desejos. Não é a velhice do corpo que nos faz sofrer, não. É a paixão pelas aparências transitórias. Não é verdade? Como é fácil de perceber, na solução de qualquer problema, o pior problema é a carga de aflição que criamos, desenvolvemos e sustentamos contra nós. Então, o pior problema não está fora da gente, está dentro da gente. É a carga de aflição que a gente desenvolve
não é? Contra nós mesmos. Então vejam, não é? Jesus vai nos dizer, não está escrito, vós sois deuses e filhos do Altíssimo, todos vós? Podereis fazer tudo o que eu faço e muito mais, se eu quiser. Então a gente tem muito poder, como nós vimos na mensagem de André Luiz. Nós atraímos, não é, as pessoas através dos nossos pensamentos, dos nossos atos, as experiências que a gente precisa. Nós somos senhores do nosso amanhã. E Nazaré não é questão das formas de pensamento. Vejam que a gente cria até imagens que parecem ser reais. André Luiz, no livro Nos Domínios da Mediunidade, vai dizer o caso de uma senhora cujo marido estava tendo uma relação extraconjugal. E ela já conhecia a amante. E ela nutria tanto ódio dessa amante que na sua casa começou a se formar uma imagem mental da figura da amante. E quando André Luiz chega, pensa que é um espírito, mas não era. Era uma criação mental, provocada pelo ciúme daquela mulher, desarmonizando o ambiente, a casa e ela, sobretudo. Então vejam como a gente pode criar formas de pensamento. Os pensamentos impregnam as paredes, os locais onde a gente se encontra. Por isso que aqui a gente se sente bem em um lugar harmonizado. A psicometria, que André Luiz também estuda nesse mesmo livro, é aqueles médios que bastam tocar um objeto para perceber os pensamentos que estão impregnados nele. Até na polícia americana, vários estados, Detroit e muitos outros, eles utilizam médiuns, pena que são médiuns não espíritas, para ir nas cenas de crime daqueles locais sem solução, e a pessoa está lá, ela, não é, se concentra, toca nas paredes ou nos objetos e consegue remontar aos pensamentos que vibraram naquele lugar, de suicídio ou de homicídio. E o que é que aconteceu? Vejam como o pensamento... Aliás, os espíritos dizem, por André Luiz, que pensamento é uma matéria mental. É uma matéria sutil que a gente não tem equipamentos ainda para perceber. Ernesto Bozano, no livro Pensamento e Vontade, ele vai dizer que sensitivos da teosofia conseguiram até captar imagens de pensamento. Então, os pensamentos de mágoa, de raiva, são como dardos mentais disparados na direção da pessoa. Os pensamentos de ódio, de tristeza, são como lama pardacenta. Os pensamentos de cobiça assemelham-se a garras envolvendo o objeto ou a pessoa querida. Os pensamentos de estresse são semelhantes àquelas espirais. Vocês lembram daquela historinha de quadrinhos? Que o pessoal faz assim, quando o desenhozinho de um funilzinho, não é? Um redemoinhozinho na cabeça da pessoa. Eles dizem que viram dessa maneira o pensamento ali, não é? Envolto em si mesmo, provocado. Então vejam como os pensamentos, enquanto que os pensamentos de amor e de paz são de intraduzível beleza, são quadros belíssimos, e os espíritos conseguem perceber esses nossos pensamentos e amplificar, nos influenciar através desses pensamentos. Então, quando Jesus nos fala de vigiar e orar, é muito importante. O Espírito Samuel me perguntou assim: Nazareno, você acha que existem milhões de pessoas no planeta estudando meditação, praticando meditação? Você acha que é por acaso? É muito importante o controle da mente. Já está provado, não é, pela medicina, que a pessoa tem mais saúde, dorme melhor, uma série de benefícios com yoga, com outras práticas, com a meditação. Vamos ver aí Divaldo falando sobre as visualizações terapêuticas. Como o nosso poder mental, não é desperdiçado, é mal utilizado. A gente vive se preocupando quando a gente podia estar se ocupando com leituras edificantes, com filmes. Hoje nós temos teatro espírita, cinema espírita, tantas palestras, temos a tvsei.com e tantas outras iniciativas de divulgação, Rádio Fraternidade, Rádio Web Nova Fraternidade, várias rádios pela internet, poucas, infelizmente, não é física, como a Rádio do Rio de Janeiro, a Rádio Boa Nova também, lá em São Paulo, Rio de Janeiro, na cidade do Rio. Então vejam, a gente ocupar a mente com coisas sãs, sadias, com bons pensamentos e substituir. Não é ficar combatendo os pensamentos, não, isso não é bom. Uma vez Buda estava meditando e um de seus discípulos disse: mestre, eu não consigo meditar. Por mais que eu me concentre, não é? Eu fico pensando nisso, naquilo outro, eu não consigo silenciar minha mente, focar no único ponto. O que eu faço? Buda sorriu e disse: não tem problema nenhum, você pode pensar em qualquer coisa.
Só não pense no macaco. No macaco? É aquele animal, o macaco? Olha, pense em qualquer coisa, menos no macaco. Ele voltou para a sua cela, meio desconfiado. Não é? 2 horas depois ele volta: mestre, eu não consigo tirar o macaco da cabeça. Então, quando a gente combate muito a ideia, não é? A gente reforça. Por isso Jesus diz: não resistais ao mal. Se alguém te der uma face, oferece-lhe a outra. Ou seja, não adianta combater o mal. Nós temos que substituí-lo pelo bem. Então, por coisas boas. Está com pensamentos negativos? Começa a pensar coisa boa. Bota uma música, bota uma palestra, faz alguma coisa. Vai ler um bom livro. Né? A gente substituir os maus pensamentos pelos bons, ok? Muito importante. Uma das muitas causas do nosso sofrimento, diz os nossos irmãos budistas também, é a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo, e o apego às coisas que são transitórias. Né? Então, a gente também tem aquela palestra sobre depressão, materialismo, desapego, a verdadeira riqueza, né? Sobre a questão das dificuldades financeiras também. Então, às vezes a gente sofre muito por conta dessas questões. Infelizmente, o tempo não vai dar para a gente abordar essa matéria. Bom, meus amigos, eu prometi para vocês acabar com o medo de ir para o umbral, não é? Então, um expositor muito querido, Frederico Menezes, de Pernambuco, ele esteve em Fortaleza, quando eu morava lá, e ele disse: olha, pessoal, não tenham medo de ir para o umbral, não. Porque esse medo, pessoal, é às vezes nefasto, né? Tem gente nazarena, eu adoro o espiritismo, eu só não gosto desse tal de umbral. E eu sou tão ruim que eu não acho que eu vou para um umbral, eu vou para 2 brau, para 3 brau, para 4 brau. Então, é muito importante a gente ficar em paz com esse assunto também, que eu vejo que é uma preocupação de muitos trabalhadores, muitos frequentadores também. Então é o seguinte, ele se olha, pessoal, não tenho medo de ir para um umbral, não. Então, mas por que, Fred? Porque lá vai estar assim de gente conhecida. Vocês vão encontrar o pessoal de Apucarana todo lá. Até o pessoal do Centro Espírita, mais massa você aqui. Pois é, vamos fazer o quê? Estamos aqui, não é? Maria Aparecida, pois é, estamos aqui também. E aquela pessoa complicada, né? Eu tinha certeza que você vinha para cá, não é? Para que essa aflição, não é? Então, olha, meus amigos, se Deus é a suprema inteligência do universo, e Ele achar que é útil para a gente passar algum tempo, porque nós não temos infernos eternos, nós temos apenas, não é, regiões de depuração, de purificação, purgatório, a gente vai se purificar lá, é para o nosso bem. É para o nosso bem. Veja que André Luiz passou 8 anos no umbral e chegou em nosso lar muito melhor. Ele não vai para as câmaras de retificação, não. Ele foi para o Ministério do Auxílio, ele chegou bem lá, comparado com os outros, que não ficaram muito tempo lá no purgatório, na purificação. Então, a gente não vai ter medo de ir para o umbral, não é? Pelo contrário. Eu já falei até para minha esposa, eu disse: Fernanda, quando eu desencarnar, coloque um crachá bem grande, escrito trabalhador. Que é para quando eu chegar lá no umbral, o pessoal diz: mas Nazareno, você aqui, você que era um palestrante internacional, né? Sobral é uma cidade lá do meu Ceará. Você aqui, eu disse: mas estou a trabalho, vim aqui a trabalho. E aí vamos fazer palestra, vamos aplicar passos, vamos fazer evangelho no lar. Aliás, pessoal, evangelho no lar é fundamental para o nosso tratamento espiritual. Todos nós, a vida do espírita se divide entre antes e depois de começar a fazer o culto do evangelho lá. Vocês encontram como fazer no site da FEB, tem um opúsculo, em vários sites na internet também, é só procurar culto do evangelho lá. Uma vez por semana, meia hora, é suficiente. Vai fazer uma diferença muito grande, porque os nossos inimigos vão colocar espíritos doentes, enfermos em nossa própria residência, onde não tem a proteção necessária. Então, e no livro Os Mensageiros, de André Luiz, ele vai narrar todos os detalhes, como acontece, não é? O que acontece do ponto de vista espiritual durante o culto do Evangelho lá. Vamos fazer o Evangelho lá. Não é? A campanha permanente da Federação Espírita Brasileira. Então, não é? A gente vai fazer lá, vai fazer o passo, vamos fazer estudo sistematizado, vai ser aquela maravilha, não é? E até os espíritos maus, tira esse povo aqui urgente. Por que a gente vai ficar chorando lá no umbral, se lamentando, não é? Eu ia ficar assim alguns anos, se eu tivesse desencarnado, sem que o Espírito Santo me ajudasse. Ele disse: não, agora eu faço como Divaldo diz, floresça onde for plantado. Então, o nosso querido orientador, ele vai dizer assim: Nazareno, o umbral é como se fosse um spa. Você sabe o que é spa? Aquele hotel que a gente paga para passar fome. É uma coisa horrorosa. O povo acorda a gente bem cedinho, 6 horas da manhã, eles... Acorda, Nazareno. E aí bota a gente para correr, bota a gente para nadar, para fazer hidroginástica, não sei o que e tal, não é? E na hora do almoço... Eles vão, o prato, vocês já viram o prato como é que é lá? Só tem folha, parece uma floresta, assim, aí você fica catando ali, naquele horror de folha, onde quer que tem alguma coisa, aí tem uma coisinha lá, assim, grelhada, aí você come aquela coisinha lá, fica ruminando aquelas folhas, né?
Aí você fica, não, mas deve ter uma sobremesa. Você sabe qual é a sobremesa? Gelatina diet. O spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim, pessoal? É uma coisa ótima. Não é? A gente vai emagrecer, vai ficar mais sarado, vai combater a depressão. A atividade física é fundamental. 60% dos casos de depressão, a pessoa melhora somente com atividade física rotineira e prazerosa. A gente vai ficar mais magro, vai melhorar o colesterol, pressão alta, diabetes, tudo melhora. Arruma até mais emprego. Quem está bem fisicamente consegue mais emprego que tem relaxado, melhora a autoestima, dorme melhor, tudo melhora o relacionamento, melhora tudo. Então o spa é uma coisa boa ou uma coisa ruim? Uma coisa ótima. Então o umbral é como se fosse um spa do espírito, onde a gente vai queimar as gordurinhas do egoísmo, do orgulho, da indiferença, do ciúme, dos apegos doentios, dos remorsos, do sentimento de culpa. A gente vai se livrar dessas coisinhas tudinho lá. É bom. Nazareno, mas não tem um jeito de não passar por esse umbral? Não tem. Sim. Muitos espíritos não passam. Por exemplo, Dona Laura, a mãe de Lísias, foi direto para nosso lar. Irmão Jacó também é socorrido por Bezerra de Menezes, vai direto para uma colônia espiritual. Então vejam que não é todo mundo que vai para o umbral, isso não é verdade, não. Se a gente for lá, vai ser a trabalho, né? A serviço. Aliás, lá no livro Nosso Lar diz que quem trabalha no umbral tem direito ao bônus hora a ser contado em dobro, olha. E direito a uma alimentação com mais sustância. Eu acho que é nessa equipe que eu quero trabalhar, porque a gente gosta de comer, né? Então, vejam, não é? Então a gente não fica preocupado com isso. Então, como é que faz para não passar pelo umbral? É só fazermos, né, a dieta, que é o alimento das almas. Qual é o alimento das almas? Capítulo 18 do livro Nosso Lar. O amor. O amor é o alimento das almas. Então, a gente fazendo a dieta do amor, praticando a caridade aqui, que foi a única coisa que Jesus pediu na separação dos cabritos, das ovelhas, ele não pediu mais nada, de saber daqueles que migrarão daqui para outro mundo, onde haverá choro e ranger de dentes, daqueles outros que passaram à direita, que vão ficar aqui num mundo muito mais feliz, muito melhor. A única coisa que ele nos pediu, caridade. Tive fome e deste comer, tive sede e me deste beber, eu estava nu e tu me vestiste, eu estive preso ou enfermo e tu foste me visitar, eu estava peregrino e tu me hospedaste. Então Jesus faz da caridade o único critério. Então não precisa ser católico, não precisa ser espírita, protestante, não precisa ser batizado, fazer iniciação mística, não. Ele só pediu para fazermos o bem, não pediu nada demais. É claro que os espíritos acrescentam a questão 886, dizendo que caridade também é benevolência para com todos, é indulgência para com as imperfeições alheias, é o perdão das ofensas, é a caridade moral, além da caridade da divulgação e vários outros tipos de caridade que a gente conhece. Então Jesus pede somente caridade. Todos nós já podemos fazer. Está ao alcance de todos nós continuarmos encarnando neste mundo, que se tornará um mundo muito melhor, um mundo de regeneração. E os tempos são chegados, dizem os espíritos, Allan Kardec. Estamos entrando realmente já no mundo de regeneração. Não há mais tempo a perder. E Chico Xavier disse certa vez: minhas irmãs, quando eu desencarnar, eu quero ir para o céu. Aí ela disse: ó, Chico, quando você for, lembre-se de nós. Não esqueça da gente não, por favor. Aí eles: não, acho que vocês não entenderam. O céu que eu estou me referindo é uma sigla. Significa Centro Espírita Umbralino. Eu quero ir trabalhar como médium no umbral. Olha como é que são os espíritos superiores. Eles querem ir para lá, trabalhar, ajudar os necessitados, e a gente morrendo de medo de ir para lá. Quando lá onde tem o bônus hora em dobro e tem a purificação, mas vamos dispensar esse spa. Vamos começar a dieta do amor agora. Porque Jesus nos fala, não é? Vós sois o sal da terra, o fermento da massa, a luz do mundo. Brilhe a vossa luz e resplandeçam as vossas boas obras diante dos homens, para que eles glorifiquem a Deus, nosso Pai, que está nos céus. Muito obrigado a todos, meus amigos. Muita paz.